Quando você olha para a sua situação financeira atual, o que você vê? Muitos se deparam com dificuldades como um fluxo de dinheiro que parece sempre escasso, enquanto outros aparentemente têm tudo à sua disposição. Mas há algo mais profundo e menos visível que envolve essa dinâmica. Algo que não é ensinado nas escolas ou que as pessoas conversam entre si. Quando você começa a despertar espiritualmente, começa a perceber que as dificuldades financeiras não são apenas uma questão de falta de esforço ou conhecimento. Eles são sinais, muitas vezes enviados pela própria alma, como uma tentativa de comunicação, um chamado para olhar para dentro de você. Isso pode parecer estranho, né? Que dificuldades financeiras podem ser uma mensagem espiritual? No entanto, ao longo da jornada do despertar, começamos a entender que cada aspecto de nossas vidas é uma manifestação de nosso estado interno. E isso inclui seu dinheiro e suas finanças. O que você precisa entender é que muitas vezes a falta de dinheiro está diretamente relacionada a algo muito mais profundo. Um desajuste entre o que você acredita ser possível para a sua vida e o que você realmente deseja. É como se, no fundo, você estivesse bloqueando suas próprias ameaças. Imagine isso como uma experiência de vida onde, sem saber, você carrega uma mochila invisível cheia de limitações. Cada crença, cada medo, cada insegurança que você acumula ao longo dos anos como um peso que impede que a abundância flua livremente. Você pode até ter ouvido falar sobre a lei da atração, mas a verdade é que ela só começa a funcionar de forma eficaz quando você começa a se conectar com sua essência mais profunda, onde essas implicações estão guardadas. E é aqui que o despertar espiritual entra em cena. Durante o processo de despertar, você começa a perceber que não é o mundo lá fora que está impedindo seu progresso financeiro. É algo dentro de você. Talvez você tenha crescido com a ideia de que dinheiro é escasso ou que é difícil consegui-lo. Talvez tenha aprendido, mesmo sem saber, que a abundância não é para todos. Essas opiniões se enraizam profundamente e moldam suas ações ou a falta delas. Quando você acorda espiritualmente, começa a confrontar essas ideias, a questionar se elas realmente fazem sentido. Então, por que você está novamente sem dinheiro? Por que as dificuldades financeiras estão acontecendo de novo em sua vida? Porque o universo está te dizendo que você precisa alterar sua forma de ver o mundo. E o despertar espiritual é exatamente sobre isso. Mudar a percepção, a vibração interna. A abundância não se trata apenas de ter dinheiro, mas de um estado mental e emocional que está em harmonia com o que você realmente deseja manifestar em sua vida. O dinheiro, nesse sentido, é apenas um reflexo. Quando você está em sintonia com a sua essência, a abundância, em todas as suas formas, começa a fluir com mais facilidade. Mas há algo ainda mais fascinante nisso tudo. As dificuldades financeiras são um reflexo de como você lida com seu próprio valor. Se você não acredita que merece prosperar, o universo vai refletir isso de volta para você de forma prática, por meio da escassez. Quando você começa a despertar para o fato de que sua verdadeira natureza é abundante, a mudança começa a acontecer e as dificuldades financeiras deixam de ser um problema para se tornarem um sinal de que você está no caminho certo, desafiando e transformando suas próprias opiniões. Portanto, na próxima vez que se encontrar diante de dificuldades financeiras, pare e reflita. Talvez não seja apenas uma questão de fazer mais dinheiro, mas sim de se perguntar o que dentro de você precisa mudar para que o dinheiro e a prosperidade comecem a fluir. Afinal, o despertar espiritual é a chave para desbloquear a verdadeira abundância que é sua por direito divino. À medida que você se aprofunda no processo de despertar espiritual, algo acontece. Você começa a perceber que a vida que você conheceu não é a mesma. As certezas que antes eram inabaláveis começam a se fazer como areia entre os dedos. E isso pode gerar um intenso conflito interior. O despertar não é uma linha reta, é uma jornada cheia de questionamentos, dúvidas e um profundo desconforto emocional. Mas,
Aqui está o ponto crucial. Esse desconforto não é um sinal de que você está falhando, mas sim de que algo em sua antiga maneira de viver está prestes a ser transformado. No momento em que você começa a expandir sua consciência, sua antiga realidade entra em choque com a nova percepção espiritual que começa a se formar. O que era familiar começa a perder o significado. Você começa a se questionar sobre suas escolhas de vida, sobre o trabalho que faz, sobre os relacionamentos que mantém e sim, sobre sua relação com o dinheiro. Esse é um ponto de ruptura. O conflito interior surge porque, enquanto você acorda, seu ego, aquela parte de você que busca segurança nas velhas crenças, luta para manter o controle. E é nesse momento que as dificuldades financeiras se tornam ainda mais evidentes, como um reflexo de que o ego está resistindo à mudança. Quando você percebe que suas crenças limitantes sobre a escassez e o valor próprio não estão mais alinhados com sua nova realidade espiritual, você entra em um campo de tensão. De um lado, há a necessidade de se soltar das amarras do velho eu, que ainda acredita que a vida financeira deve ser difícil, que o dinheiro é escasso e que a abundância é uma ilusão. Do outro lado, é o seu novo eu, que começa a perceber que o fluxo do dinheiro deve ser natural e que você, como ser espiritual, está intrinsecamente conectado com a abundância universal. Esse conflito pode ser doloroso, especialmente porque o dinheiro, em muitas culturas, é visto como um reflexo do sucesso e da segurança. E aqui está a ironia. Ao tentar se abrir para uma nova percepção espiritual, muitas vezes as dificuldades financeiras se intensificam temporariamente. Mas esse período de escassez não é um castigo, é uma oportunidade de liberar velhos padrões. O despertar espiritual exige que você passe por uma purificação interna, e como qualquer processo de purificação, isso muitas vezes traz à tona emoções e preocupações mais profundas, e por vezes sombrias. Quando o conflito interior se manifesta, a primeira coisa que acontece é o medo ou a frustração. A mente egóica começa a se desesperar e a buscar soluções rápidas e superficiais, tentando voltar à zona de conforto. Porém, ao permitir-se passar por esse processo sem resistência, você começa a perceber que o verdadeiro trabalho espiritual é como você responde ao conflito, não em evitá-lo. O despertar espiritual não é sobre manter tudo igual, e simplesmente adicionar um toque de espiritualidade à sua vida material. Trata-se de uma transformação radical que envolve questionar tudo ou que você aprendeu a ser verdade. É nesse ponto de tensão entre o velho e o novo que muitas pessoas começam a se afastar da espiritualidade, especialmente quando suas finanças estão se tornando um reflexo do que tentam mudar internamente. Mas aqui está o segredo. Quando você permite que esse conflito interior aconteça, sem se desesperar, e começa a se desapegar das antigas crenças limitantes, algo mágico acontece. O que parecia uma luta pela sobrevivência financeira se transforma em uma oportunidade de reconfigurar sua vida de uma maneira mais autêntica e verdadeira. Lembre-se, a abundância não vem do esforço excessivo ou da luta constante. Ela vem da harmonia entre a sua verdadeira essência e o fluxo natural da vida. Quando o conflito interior é finalmente resolvido, você começa a ver que suas dificuldades financeiras eram, na verdade, sua alma tentando te mostrar o caminho para a liberdade. E quando você adota esse processo com coragem, a transformação começa a acontecer de dentro para fora. É aqui que a mágica começa a se manifestar, não como algo que você precisa procurar, mas como algo que você já é. Agora, talvez você esteja se perguntando: como as energias e vibrações afetam diretamente a vida financeira? Essa é uma pergunta crucial no caminho do despertar espiritual, porque, à medida que você começa a expandir sua percepção da realidade, começa a entender algo fundamental. Tudo no universo é energia, e isso inclui o dinheiro. O dinheiro não é apenas uma moeda ou um papel que troca de mãos, mas uma forma de energia que está em constante movimento. A verdadeira abundância não tem a ver apenas com quantos recursos materiais você possui, mas com a qualidade das energias e das vibrações que você está emitindo para o universo.
Quando você começa a despertar espiritualmente, uma mudança profunda ocorre em seu campo energético. As vibrações que você emite começam a mudar, muitas vezes de forma imperceptível no início, mas com um impacto muito real. E é aqui que reside o grande segredo. As vibrações que você emite atraem aquilo que você vive. Esse conceito é baseado na lei da atração, mas a verdade vai além da simples ideia de pensar positivo. O que realmente importa é o seu estado energético, seu nível de frequência vibracional. Imagine por um momento que você é como uma rádio, transmitindo uma frequência específica para o universo. Se sua frequência é baixa, se você se sente ansioso, medroso, desesperado ou até mesmo cético em relação à sua capacidade de prosperar, você está sintonizando uma estação que atrai escassez e dificuldades. Por outro lado, quando você começa a elevar sua vibração, seja por meio de práticas espirituais, como meditação, gratidão, ou simplesmente liberando velhos traumas e crenças limitantes, você começa a sintonizar uma frequência mais alta, que atrai prosperidade, oportunidades e abundância. Agora, isso pode parecer complicado, mas é mais simples do que você imagina. Quando você está desperto, você começa a entender que a verdadeira riqueza vem de dentro. O mundo exterior é apenas um reflexo da energia que você emite. Isso significa que, ao ficar preso na mentalidade de abundância, você começa a cultivar uma mentalidade de abundância, não como um esforço, mas como um reflexo natural de quem você está em sua essência mais profunda. A abundância começa a se tornar uma extensão da sua energia, uma consequência do seu estado vibracional. Mas como você começa a perceber essas mudanças em suas finanças? Quando você começa a se alinhar com suas verdades mais profundas e quando se permite vibrar na frequência da abundância, as oportunidades começam a aparecer. Isso não significa que você será imediatamente inundado por grandes quantias de dinheiro ou riquezas materiais, mas começa a sentir uma mudança em sua perspectiva, em suas escolhas e em suas ações. Talvez o dinheiro não apareça magicamente, mas você encontrará oportunidades que antes estavam escondidas para você. Pode ser uma oferta de trabalho, um novo cliente, uma ideia criativa para aumentar sua renda, ou até mesmo uma solução simples para um problema financeiro que parecia sem saída. Além disso, a energia que você emite também influencia em suas relações. As pessoas ao seu redor começam a perceber sua vibração e muitas vezes elas se alinham com ela de maneiras inesperadas. Você começa a atrair pessoas que têm as mesmas frequências de prosperidade e abundância, enquanto aquelas que ainda estão presas em frequências de escassez começam a se afastar. Isso por si só é um grande sinal de transformação. O despertar espiritual não é apenas uma questão de autoconhecimento, mas também de ajustar a energia que você emite para o mundo. Quando você começa a alinhar sua vibração com a abundância do universo, as dificuldades financeiras não desaparecem imediatamente, mas começam a se transformar. O fluxo financeiro, que antes parecia bloqueado, começa a se abrir e novas oportunidades começam a surgir, muitas vezes de formas surpreendentes. A chave para desbloquear esse fluxo está em algo muito simples, mas extremamente poderoso: a consciência. Quando você toma consciência de sua energia, quando começa a perceber a frequência que você está emitindo e toma decisões conscientes para elevar sua vibração, o mundo ao seu redor começa a mudar. Essa mudança não é uma fantasia. Ela é real, palpável e transformadora. Muita coisa que você busca já está ao seu redor, esperando para ser atraído. Basta que você sintonize uma determinada frequência. Portanto, ao continuar sua jornada de despertar, lembre-se disso: tudo é energia. O dinheiro, como qualquer outra coisa no universo, responde às energias que você emite. E ao elevar sua vibração, você se coloca em um fluxo natural de abundância, onde as oportunidades começam a se manifestar, e o que parecia impossível se torna uma realidade. A verdadeira abundância não é algo que você deva buscar, mas algo que você deve permitir. A jornada do despertar espiritual não é apenas uma transformação externa, é, na essência, uma revolução interna. E no centro dessa revolução encontramos o ego. Quando falamos sobre as dificuldades financeiras no contexto do despertar espiritual,
não podemos ignorar o papel crucial que o ego desempenha nesse processo. O ego, aquela parte de nós que se identifica com uma persona, com as crenças limitantes e com a necessidade de controle, é o maior responsável pela criação e manutenção da ilusão das dificuldades em nossas vidas. Desde o momento em que nascemos, estamos condicionados a acreditar que a vida é difícil e é uma realidade que devemos enfrentar. Somos ensinados a competir, a lutar por recursos limitados e a ver o dinheiro como algo que precisa ser conquistado, muitas vezes por meios difíceis e exaustivos. Mas essa visão, embora amplamente aceita, é uma criação do ego. O ego se alimenta da ideia de escassez, porque sem ela, ele perde seu poder de controle. Se a abundância é uma realidade natural do universo, o ego fica em segundo plano, sem a necessidade de buscar validação através da luta constante. O que muitos não percebem é que, ao se identificarem com os desafios que naturalmente surgem, o ego nos mantém presos em um ciclo de medo e insegurança. Cada pensamento, cada emoção que alimenta a ideia de que não há o suficiente se torna uma barreira energética que impede o fluxo natural da abundância. E assim, o que parece ser uma luta financeira, muitas vezes não é nada mais do que uma expressão externa da luta interna com o ego. Quando estamos presos nessa realidade escassa, a nossa percepção da realidade fica distorcida. Vemos o dinheiro como algo difícil de obter, sentimos ansiedade com relação ao futuro e, em vez de buscar soluções criativas, nos sentimos paralisados pela crença de que somos impotentes diante das situações. Mas aqui está o segredo. O despertar espiritual começa quando você percebe essa ilusão. O ego, com suas velhas crenças sobre dinheiro e abundância, começa a se desintegrar à medida que você se conecta com sua verdadeira essência. A verdadeira essência de quem você não está limitado pelas barreiras do ego. Ela é expansiva, ilimitada e, o mais importante, está em sintonia com a abundância do universo. À medida que você começa a acessar esse espaço interno, a ilusão de escassez começa a se dissipar. Você percebe que muitas coisas na vida não precisam ser difíceis. Não precisa haver luta para conquistar o que você deseja, mas sim de que são coisas que já existem dentro de você e estão esperando apenas para ser desbloqueado. O que acontece então é uma transformação radical na maneira como você vê o mundo. O ego começa a perder seu poder sobre você, e você passa a tomar decisões não a partir do medo e da escassez, mas a partir da confiança e da compreensão de que tudo o que você precisa está disponível para você no momento certo. Quando o ego é silenciado e você se alinha com sua verdadeira natureza, o medo da falta começa a desaparecer, e você começa a perceber que a escassez é, na verdade, uma criação mental que pode ser superada. Isso não significa que os problemas financeiros desaparecem da noite para o dia, mas sim que você passe a enxergar as dificuldades de uma maneira completamente nova. Quando você começa a tomar decisões a partir de um lugar de confiança, a vida começa a se alinhar de uma forma mais fluida e natural. O dinheiro, que antes parecia estar sempre fora de alcance, começa a fluir para você de maneiras inesperadas e maravilhosas. Ou seja, à medida que você começa a despertar e a se desvincular da ilusão de escassez criada pelo ego, você começa a perceber que a verdadeira abundância não está no mundo material, mas na sua capacidade de se conectar com o fluxo natural da vida. A abundância não é algo que você tem, ela é algo que você é. Quando você se alinha com a sua verdadeira natureza, o dinheiro e os recursos necessários se tornam uma extensão do seu ser, fluindo livremente para você como uma consequência natural da sua conexão com o todo. Portanto, na próxima vez que você sentir que as finanças estão apertando, lembre-se de uma coisa: você não está lutando contra as dificuldades. Você está lutando contra o ego que insiste em manter a ilusão de que falta algo. Você sempre tem tudo o que precisa e a verdadeira abundância é sua por direito. Basta se libertar da ilusão criada pelo ego e se abrir para o fluxo divino da prosperidade. Quando você está em um processo de despertar espiritual e se encontra em dificuldades financeiras,
pode ser fácil cair na armadilha da ansiedade e do desespero. A sensação de que você está em um ciclo interminável de escassez pode ser avassaladora, mas a boa notícia é que, no fundo, esse momento de dificuldade também pode ser uma oportunidade de transformação profunda. A primeira coisa a entender é que as dificuldades financeiras não são um reflexo direto de quem você é ou do que você merece. Elas não são um castigo ou uma prova de que você não está evoluindo espiritualmente. Ao contrário, é um reflexo de sua energia no momento presente, da forma como você lida com o dinheiro e da relação que você tem com a abundância. Quando você começa a ver a falta do dinheiro não como um problema que é incapaz de resolver, mas sim como uma oportunidade de crescimento, mudanças começam a acontecer. O despertar espiritual é sobre expandir sua consciência e mudar sua percepção sobre a realidade. As dificuldades financeiras durante o processo de despertar espiritual não são um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de transformação. Elas são um convite para revisar suas crenças, mudar sua mentalidade e alinhar suas ações com a abundância que é sua por direito. À medida que você se liberta das limitações do passado, pratica a gratidão, visualiza a prosperidade e lida com a falta do dinheiro com coragem, sem se sentir impotente, você começa a criar as condições para que o dinheiro e as oportunidades fluam em sua vida. Lembre-se de que o despertar espiritual não significa uma vida de dificuldades materiais. Pelo contrário, o despertar é o momento em que você começa a perceber que a prosperidade, a abundância e, claro, o dinheiro são seus por direito divino. Afinal, você é a imagem e semelhança do Criador. E se você tiver alguma dúvida disso, olhe para a natureza e reconheça a grandeza e a abundância que existe nela. Não há escassez ou falta, apenas a mais completa harmonia e prosperidade. À medida que você se conecta com sua verdadeira essência, suas necessidades se alinham com o fluxo do universo. Não importa quão difícil a situação pareça ser no momento, a verdade é que você está exatamente onde precisa estar para aprender as lições que o levarão à abundância. A verdadeira transformação não ocorre apenas no mundo material, mas também no interior de cada um de nós. A chave é alinhar-se com sua essência, agir com fé e confiança no universo e acreditar que você merece uma vida próspera. O despertar espiritual não é sobre escapar das dificuldades, mas sobre aprender a navegar por elas com serenidade e sabedoria. O processo pode ser lento, mas é essencial. Ao tomar as ações certas, ajustando sua verdade e confiando no fluxo da vida, você descobrirá que a abundância não está distante, ela está ao seu alcance, pronta para ser integrada à sua realidade, como uma consequência natural de sua evolução. Espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho a entender que o dinheiro é energia, e ele responde à sua vibração interna. Alinhe-se e veja a mágica acontecer em sua vida. Obrigada por ter assistido até o final. Eu me chamo Eduarda e esse é meu canal Despertar Divino. Se você gostou desse assunto, me deixe saber. Comente suas experiências nos comentários abaixo do vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e enviar este vídeo para alguém que você acredita que precisa assistir. Te espero no próximo vídeo. Paz, prosperidade e abundância para você. Como sugestão, veja também esse vídeo que separei especialmente para você. Clique na tela, porque ele vai te ajudar no seu processo de despertar divino.